Boa tarde a todos, meu nome é Tiago Barbosa, para quem não me conhece, eu trabalho na Rádio CBN, sou jornalista, trabalho lá todos os dias, mediando um pouco do que é o conhecimento entre o que as pessoas querem saber e consultando os especialistas para entender o que é importante contar para as pessoas a respeito de cada um dos temas. Então, estou muito feliz, mais uma vez, de ter sido convidado, já pelo 3º ano seguido aqui, para participar do Todos Juntos contra o Câncer, para entender e debater esse tema tão importante, que é a vida de muita gente, se não a nossa, dos nossos entes queridos, do que a gente estuda, do que a gente trabalha, é a nossa vida. Então, a gente vai trazer aqui vários convidados para discutir o seguinte painel: doenças oncohematológicas. Como gostaríamos de tratar? O ideal, o possível, o inaceitável. Organizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E a gente lembra que, apesar de um avanço considerável na infraestrutura, conhecimento técnico adquirido, novos testes diagnósticos, medicamentos específicos, pesquisa clínica e melhora da regulação, ainda há muito a se conseguir na área da oncohematologia. Vamos tentar conhecer alguns desses caminhos com vários dos convidados de hoje aqui, e eu chamo já para ocupar as cadeiras. Em primeiro lugar, Dr. Nelson Hammerschlag, que é coordenador do Programa de Oncologia e Hematologia e Transplantes de Medula Óssea do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Por favor, ocupando seu lugar. Já vou chamar na sequência aqui, aos poucos eles vão se apresentando. Gostaria de chamar também aqui já para o palco o Dr. Guilherme Perini, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em linfoma. Também o Dr. Luiz Fernando Aranha Camargo, gerente do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e chefe do Grupo de Infecção em Transplantes da Universidade Federal de São Paulo. Também o Dr. Paulo Vidal Camprega, responsável pela biologia molecular do câncer no Laboratório de Medicina Diagnóstica e pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado também pela presença e a participação. E também doutora Belinda Simões, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, tem doutorado em hematologia pela USP e pós-doutorado pela Ludwig Maximilian Universität München da Alemanha. Vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a SBTMO. Muito obrigado pela presença de todos, a participação de todos aqui no debate. Vamos tentar, daqui a pouquinho, provocar um pouco mais aí. Gostaria de anunciar o seguinte: cada um vai ter aqui um tempo, eles já estão sabendo quanto que é, para poder se apresentar, falar do seu trabalho. E aí, quem tiver perguntas, a gente pede que levante a mão, né? A gente estava com a intenção primeiro de fazer anotações das perguntas, mas como a gente quer aumentar essa interatividade, essa conversa, a gente vai levar o microfone até vocês, para que vocês façam diretamente as perguntas aqui para os nossos convidados, para os participantes do painel. Então, eu gostaria de começar, por favor, com o Dr. Nelson Hammerschlag. Por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Eu vou procurar seguir o meu tempo, mas eu vou utilizar da prerrogativa de que fui um dos idealizadores desse evento, e eu preciso explicar um pouquinho para vocês uma introdução do porquê desta mesa e por que o Hospital Albert Einstein se preocupou em fazer algo nesta linha, né? Eu não sei como é que aperta aqui, imagino o botão verde. Então, basicamente, a nossa instituição, ela tem uma missão, e essa missão é de promover na sociedade, com excelência de qualidade, a humanização e transformação social e a geração de conhecimento por meio do trabalho voluntário, consciente e profissional. E é dentro exatamente desta missão que nós julgamos que, apesar de sermos um hospital, hoje, com condições tecnológicas, humanas, talvez ímpares, ou dentro do nosso meio, nós sentimos a necessidade de participar ativamente das mudanças sociais do nosso país, porque nós achamos que isso é fundamental para que todas as pessoas tenham qualidade no seu atendimento médico e que tenham qualidade de vida decorrente disso. Então, a ideia básica desse simpósio foi a gente falar um pouquinho sobre
o acesso e melhoria dos transplantes de medula óssea, que é o meu tema, medicamentos, e nós vamos tocar aqui no que falta e o que vai faltar, não é? Nos problemas que a gente vive, tanto com relação à aprovação de medicamentos pelos nossos órgãos governamentais, como a Anvisa, a sua análise através do Ministério da Saúde para dentro de uma lista de medicamentos que ficam disponíveis através do SUS, daqueles medicamentos que compõem a lista ou procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Então, nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto, que é fundamental para que a gente possa entender o que nós estamos vivendo. Também a questão da pesquisa clínica, uma vez que a pesquisa clínica, muitas vezes, se torna o único meio dos pacientes oncológicos terem acesso, às vezes, a medicamentos que podem mudar a sua vida. Hoje, aqui, eu tive o privilégio de encontrar, pelo menos, 2 pacientes que fizeram parte comigo de um estudo clínico, há 16 anos atrás, de um remedinho que hoje é utilizado amplamente, que é o imatinib de mesilato. E qual foi o prazer de ver essas pessoas querendo tirar uma fotografia junto com o médico que, na época, fez uma pesquisa com eles e que estão ótimos até hoje. Então, realmente, é fundamental que a gente tenha a pesquisa clínica funcionando bem no nosso país. E, finalmente, um tema que é a genômica, porque hoje muitos acreditam que o futuro da oncologia e da hematologia vai ser uma medicina personalizada, individualizada, que as doenças não vão mais se classificar como elas se classificam hoje, mas através de uma classificação das alterações de genômica que elas têm e com medicamentos-alvo a essa genômica. Então, esses são os assuntos que a gente resolveu trazer aqui. Então, passando para basicamente o tema que me diz respeito, que é o transplante de medula óssea. Todos sabem que o objetivo do transplante de medula óssea é oferecer uma substituição do tecido hematopoético, seja do próprio indivíduo ou quando ele recebe de outra pessoa, e nosso objetivo também é destruir uma doença maligna, seja através da quimioterapia que antecede o transplante, ou seja através dos fenômenos imunológicos que ocorrem entre o doador e o receptor. E o que nós temos várias doenças, vocês estão vendo aí que o transplante de medula óssea é indicado, doenças que são malignas e doenças que não são malignas, alguns chamam de benignas, mas nenhuma delas tem nada de benigno, todas elas são doenças muito ruins e por isso que eu prefiro usar o termo não maligna. O transplante de medula óssea ele pode ser feito com fonte de células, que é a medula óssea, o sangue periférico ou o cordão umbilical. Os doadores podem ser autólogos, quando a medula é do próprio fulano, halogênico, quando é de um indivíduo para outro, pode ser aparentado ou não aparentado, que são os de registro. O doador chamado haploidêntico, hoje é possível você fazer um transplante com fulano que é só metade igual ao outro, então isso facilita com que o pai, a mãe, os filhos de alguém possam ser doadores, porque eles são certamente metade do que eles. E hoje nós podemos avançar e fazer transplante em pacientes com idades avançadas, que a gente não podia antes, e pacientes com comorbidades, uma vez que nós podemos modular o tratamento prévio ao transplante, que é chamado de condicionamento. Então, aqui, para aqueles que não sabem o que é um transplante, ele é feito basicamente com o paciente recebendo uma quimioterapia. Ali tem uma representação da medula óssea, que nada mais é do que o tutano do osso, para aqueles que não sabem o que é medula, não é espinhal. E, depois de receber a quimioterapia, ele recebe, então, a célula do doador. E aqui está aqui essa representação mais claramente dessas pessoas recebendo. O grande problema de um indivíduo que vai receber um transplante é que ele precisa ter um doador, e esse doador ele tem que ter compatibilidade. A compatibilidade nós incluímos num sistema chamado histocompatibilidade, que se chama sistema HLA, que está localizado no braço curto do cromossomo 6. E ele é importante, porque através dessa compatibilidade as pessoas podem ter rejeição ou podem ter uma coisa chamada rejeição ao contrário, que é a chamada doença do enxerto contra hospedeiro, quer dizer, a medula óssea
age contra o paciente, a medula doada, e isso pode trazer reações severas ao fígado, à pele e ao intestino das pessoas, né? Uma outra fonte que todos vocês têm visto é a fonte chamada de cordão umbilical, onde nós tiramos o sangue de placenta para esses pacientes. Tem várias vantagens, que é o fato de que aquilo seria jogado fora, é um procedimento relativamente barato, a não ser pelo seu congelamento em si, mas tem várias desvantagens, inclusive a demora de tempo de pega e, às vezes, o custo do armazenamento. A gente não pode usar esse doador novamente. Então, tem sido um procedimento que tem tido uma diminuição nos últimos tempos, como a gente vai ver para frente. E, finalmente, um processo em atividade cada vez maior, que é o transplante haploidêntico, pela facilidade de você conseguir um doador dentro de uma família, e isso nós temos aprendido que isso tem ajudado bastante. Aqui, para vocês terem uma ideia, hoje existem no mundo mais de quase 30 milhões de doadores cadastrados nos bancos de medula, no mundo inteiro, e mais de 700 mil unidades de sangue de cordão congelado no mundo inteiro. Então, isso faz com que hoje seja quase que difícil, não vou dizer que não é impossível, não é impossível, mas é bastante difícil você deixar de encontrar um doador que possa ser compatível, principalmente se você aceitar graus de compatibilidade não completa. Por exemplo, pessoas que sejam 90% compatíveis. Você pode chegar a índices de até 70%, 80% de encontrar um doador num banco, se você abrir esta questão. Bom, dentro desses vários centros que estão aí no mundo inteiro, existem cerca de 53 países que têm registros de doadores, 76 registros de doadores diferentes, né? E essa organização mundial, ela congrega esses vários registros. E 36 países têm 53 bancos de sangue de cordão umbilical, né? Aqui no Brasil, nós temos um sistema chamado Redcor, que tem vários bancos, como vocês vão ver para frente. E 346 são os coordenadores de busca, que estão em 225 organizações. Quais são os fatores limitantes? O fator limitante de você achar um doador é a constituição étnica da população brasileira, por exemplo. Isso acontece em outras populações que têm uma miscigenação genética importante. Então, aqui no Brasil, você tem uma população altamente miscigenada, com várias raças, todo mundo é descendente de um monte de coisa, grande diversidade genética na população por conta disso, e, portanto, você pode ter uma dificuldade de procurar doadores compatíveis numa população que é uma mistura de árabe com italiano, com judeu, com o que você quiser, aí, índio, tudo isso aí junto, né? Aqui nós temos registros no Brasil. Então, o Registro Nacional, que é o REDOME, foi criado em 1983. Desde 1999 ele foi transferido para o Instituto Nacional do Câncer, e hoje constitui no terceiro maior registro do mundo, sendo que o primeiro deles é os Estados Unidos, o segundo na Alemanha. Nós temos também um cadastro de receptores de medula óssea, e vocês vão ver que hoje é um problema, porque nós temos inúmeros pacientes inscritos como receptores e sem a possibilidade de encontrar um centro para ser transplantado. E nós temos o Renaccord, que é uma série de bancos de cordão umbilical que se comunicam entre si para que se possam achar doadores de regiões diferentes do Brasil. Isso aqui já é tempo esgotado? Está brincando? Bom, eu vou correr um pouquinho. Então, aqui vocês podem ver que, por exemplo, o número de doadores que a gente procura aí por mês, né, que vão entrando nesses registros, e aqui vocês podem ver que, basicamente, o número de doadores vem aumentando, mas o número de transplantes não vem aumentando, como vocês podem ver na curva de baixo. Então, eles estão mais ou menos estacionados. Significa que nós conseguimos resolver o problema dos doadores, mas não conseguimos resolver o problema dos pacientes, que não tem leito para ser transplantado. E aqui aquilo que eu falei sobre a questão dos doadores. A questão da compatibilidade, vocês veem as diversas raças que compõem aí a nossa população e a possibilidade de se encontrar doadores dentro dessas raças. E um grande problema que a gente vive é a questão da atualização
desses doadores. Então, você, quando precisa do doador, depois você não encontra aonde ele mora, qual é o telefone dele, e aí você acaba não tendo a chance de encontrar um doador aqui. E aqui a distribuição dos bancos de cordão umbilical. Tem aqueles que vocês veem aí em azulzinho, que são os 13 em atividade, e tem mais 4 planejados, que a minha impressão é que o Ministério da Saúde deveria repensar esses 4 que estão aí sendo replanejados. E aqui vocês veem o crescimento, que é essa curvinha aí vermelha, que é o crescimento dos transplantes haploidênticos no mundo inteiro. Quer dizer, o mundo inteiro vem fazendo transplantes não mais 100% compatíveis, 50% compatíveis, e aqui vocês veem que esses são os dados nacionais, que também mostram um crescimento do transplante haploidêntico nos últimos anos, né? E aqui, esse diapositivo é um diapositivo antigo, europeu, que mostra que tanto faz. Se você fizer transplante de cordão, transplante não aparentado ou transplante haploidêntico, de uma maneira geral, o resultado é o mesmo. Quer dizer, então, pelo menos nos estudos que a gente chama retrospectivos, que a gente olha para trás. Então, teoricamente, não há uma grande diferença. Esse é um dado do Dr. Bacigalupo da Europa, recente, de 2015, que mostra exatamente a mesma coisa. E esse aqui é um dado nosso, aqui do Hospital Albert Einstein, mostrando também que entre doadores não aparentados, mesmo aparentados, 100% compatíveis e haploidêntico, nós não tivemos diferença de sobrevida nos nossos pacientes. Então, aqui você vê nesse chartzinho aqui, que hoje é impossível não ter doador. Quer dizer, se o fulano não tem irmão idêntico, ele tem um doador no registro, se não tem no registro, ele tem um cordão, se não tem um cordão, ele tem um haploidêntico, e a gente acaba tendo, então, esse algoritmo para a gente discutir e tentar escolher qual é o melhor doador para uma família. E agora alguns dados, assim, para vocês terem uma ideia de como é a situação no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, nós realizamos 2.137 transplantes por ano em 48 centros, 1.344 autólogos e 793. Segundo o Observatório de Oncologia, que eu convido a todos vocês a entrarem na internet, é uma iniciativa aqui do Todos Juntos contra o Câncer, nós temos 1.711 pacientes em 45 centros públicos do SUS, sendo que 9 centros são responsáveis por 52% dos transplantes realizados no Brasil. E esse também é um dado bastante alarmante, que diz como é que nós, no Brasil, não reportamos dados. Quer dizer, hoje em dia nós não contamos para as pessoas, nós não registramos os transplantes que nós fazemos. Então, a gente não consegue ter uma ideia clara de sobrevida em todos os lugares, ou mesmo do número de transplantes que nós fazemos. No Brasil, existem 94 centros autorizados para transplante, a maioria deles para autólogo, ou toda a totalidade para autólogo, 60 fazem transplante halogênico aparentados, mas apenas 32 estão autorizados a fazer transplante não aparentado. E um dado interessantíssimo, que preocupa bastante, é os pacientes esperando o transplante. Então, vocês veem que pacientes que têm doador identificado, 238 pacientes que têm doadores halogênicos aparentados, não têm lugar para fazer transplante, estão esperando, e muitos deles acabam morrendo esperando os seus transplantes. E 338 entre os não aparentados. E eu nem vou colocar aqui os autólogos, porque a gente não tem esse dado, mas a gente imagina, pelo número de autólogos que a gente tem, que seria pelo menos 4 vezes esse número. Quer dizer, vai ter 1.000 pessoas aí, muitos com mieloma múltiplo, esperando um lugar para ser transplantado. O outro problema que nós temos também é de dosagem de drogas, quer dizer, essa é uma iniciativa que foi feita em Ribeirão, a Belinda participou disso, a gente fez no Hospital Albert Einstein também, que é a dosagem de uma droga chamada busulfano. E essa droga, ela pode melhorar os resultados de transplante. Esse aqui é um app que nós fizemos no hospital, que pode ser baixado no Apple e que você pode calcular a dose ideal para um paciente que necessita de transplante. Então, conclusões. Temos um registro de doadores no Brasil, mas ele necessita atualização constante. E eu acho que o nosso foco hoje não é aumentar o registro, é atualizar o registro que nós temos e
procurar nichos onde não tenha doadores, por exemplo, talvez entre os orientais, não é? Mas não adianta a gente ter mais doador do mesmo, as pessoas fazerem grandes campanhas, isso mexe com a população, todo mundo vai doar, e isso só traz benefício para quem faz os exames, que botam dinheiro no bolso do dinheiro que vocês que utilizam para fazer esse exame. Hoje em dia, para efeito populacional, num país com carência de recursos, não faz sentido grandes campanhas de doadores mais. O número de células de cordão congeladas, hoje que nós temos no Brasil, elas são suficientes para a baixa demanda que nós temos. Não é necessário. No último ano, foram realizados no Brasil inteiro 2 a 3 transplantes de cordão umbilical. Os bancos de cordão umbilical, eles são importantes, sim, para poder ajudar aqueles centros a terem unidades de crioterapia, que podem fazer com que eles trabalhem em terapia celular, para isso sim. Haploidênticos é uma modalidade em crescimento. O número de leitos de SUS é insatisfatório. Há necessidade de se ampliar e se utilizar não só a dosagem do busulfano, como a utilização do busulfano na sua forma endovenosa e outras drogas que são importantes. Hoje a doutora Belinda vai falar um pouquinho para vocês de falta de drogas, e nós estamos na vigência de o ano que vem ficarmos sem a droga mais importante para realizar transplante em mieloma múltiplo, por desinteresse da indústria farmacêutica de colocar remédios baratos registrados no país. E nós precisamos ter registros e resultados de desfechos de transplantes. Então, portanto, as propostas que eu acho que são importantes é aumentar registro apenas em nichos importantes, interromper o programa de cordão umbilical onde está por enquanto, considerar fortemente haploidênticos, uma vez que os resultados parecem ser iguais e é barato, melhorar o financiamento e oportunidade de transplantes via SUS e necessidade de incluir nas portarias data manager, divulgação de resultados e dosagem de busulfano. Muito obrigado, desculpa ter passado um pouquinho o tempo. Muito obrigado, doutor Nelson Ramachlac. Gostaria de convidar agora, para que possa conversar com a gente sobre esse assunto, também o doutor Guilherme Perini, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em linfoma. Oi, gente, boa tarde. Eu queria, na verdade, começar agradecendo o convite do Nelson para participar daqui, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter meus 2 tutores na mesma mesa. Eu fiz residência em Ribeirão, muito do que eu devo ter aprendido, o que eu aprendi, eu devo à doutora Belinda, e, obviamente, ao Nelson, que trabalhamos juntos já há 8 anos aqui em São Paulo. Coube a mim falar um pouco sobre as drogas que faltam no nosso meio. Então, eu acho importante vocês terem a minha declaração de conflito de interesse, mas eu quero começar mostrando o que a gente tem até agora em outros países e tentar trazer isso para o Brasil. Esse é um slide que mostra os novos lançamentos em oncologia de 2011 a 2015 nos Estados Unidos. E o que a gente vê, e aí são vários tipos de tumor, é o número de drogas que eles tiveram lançadas. Isso são drogas que foram testadas, que foram aprovadas e foram lançadas no mercado. E a nossa dificuldade é justamente tentar trazer essa realidade para o Brasil, com todas as limitações que a gente tem. E um dos primeiros dados, e que isso é importante a gente falar, é que as drogas estão ficando mais caras. Então, esse é um gráfico mostrando quanto custava, mais ou menos, cada droga no seu tempo de aprovação no FDA, comparado com o tempo. E a gente vê que, a partir dos anos 2000, isso vem crescendo num nível exponencial. Isso é uma dificuldade para a gente trazer essas drogas. Essas drogas são mais caras. Existem vários motivos para as drogas estarem mais caras. Primeiro, obviamente, é que a complexidade dessas drogas atuais são muito maiores do que os quimioterápicos antigos. Segundo, que a regulação, para você conseguir aprovar uma droga, ela exige mais estudos, exige mais investimento, e, obviamente, isso repercute no custo da droga. E tem um terceiro fenômeno, que é o fenômeno de referência. O preço da droga é sempre baseado na droga passada. Então, se uma vai ficando mais cara, a outra vai ficando mais cara, e por aí vai. Então, isso é, sim, uma limitação para a gente, quando a gente fala no que fala. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente entender o quanto vale a pena trazer ou não uma droga. Tem drogas, e aqui eu fiz a parte mais fácil, eu coloquei só drogas que não são oncohematológicas, que têm um impacto em ganho de sobrevida muito pequeno, a um custo muito grande.
como, por exemplo, o erlotinib, ele ganha mais ou menos 3, 4 meses de sobrevida do paciente, a um custo de $630 mil por ano. Tá? Isso aqui eu não faço para falar que a gente não tem que trazer, mas eu acho que a gente tem que trazer coisas que tenham mais impacto. Isso, obviamente, impacta em custo. Então, aqui mostra o aumento do custo em oncologia no SUS com o passar dos anos. Mas, apesar disso ter um aumento bem significante, aumentou quase 400% em pouco mais de uma década, a verdade é que a gente ainda está muito abaixo dos outros países. Então, aqui eu tenho 2 gráficos. O gráfico de lá mostrando, comparando com os Estados Unidos, Japão, Europa, em porcentagem do PIB. Então, o Brasil ainda está bem abaixo do que a gente gostaria no sentido de investir em porcentagem de PIB. E, quando a gente olha o gráfico aqui da esquerda, na verdade, o que a gente vê, a barra vermelha mais escura, são os gastos públicos. E o Brasil ainda está abaixo de vários países, por exemplo, como Uruguai, Costa Rica, no gasto público. O que a gente tem mais no Brasil, que faz com que a gente fique não tão atrás, são os gastos privados em oncologia. Mas isso, obviamente, tem que melhorar. A gente tem que ter mais gasto para a gente ter melhores qualidades. E aí eu fiquei pensando, quando eu fiquei montando a aula, como que eu vou definir o que nos falta? E eu achei essa frase muito engraçada, que a gente só nota os ausentes quando a situação é desagradável. Quando a gente tem uma doença que é altamente curável, a gente não pensa tanto no que falta. Mas isso não é uma realidade na oncohematologia. E a primeira pergunta que fica é, existem drogas que são essenciais? Tem como a gente definir o que é essencial, o que não pode faltar? Na verdade, tem. Existe uma lista da Organização Mundial de Saúde que fala quais são as drogas essenciais. Isso não é só em oncologia, é em todas as áreas, que é o mínimo que cada serviço público de saúde de cada país deve oferecer. E a verdade é que nem nessa lista a gente consegue gabaritar. A gente tem várias medicações que, muitas vezes, ou até nunca estão disponíveis para os nossos pacientes. Então, a gente tem, por exemplo, medicações para leucemia, a atrasparginase, que a doutora Belinda vai falar, e eu separei 2 drogas que eu acho que mostram bem onde a gente está, que é a bendamustina e o rituximab. Falando um pouco do rituximab, a gente já tem hoje aprovado no Brasil para algumas situações, mas uma das situações mais importantes, que seria no tratamento da leucemia linfóide crônica, que é uma doença linfproliferativa bastante comum, a gente tem alguns centros no SUS que conseguem oferecer, mas não são todos, e geralmente só em segunda linha. E isso já tem alguns estudos, os estudos não são novos, são quase estudos fazendo década de aniversário, que mostram ganho de sobrevida quando você incorpora isso. Mais que isso, se você pega uma porcentagem desses pacientes que foram tratados com quimioimunoterapia, num follow-up mais longo, alguns deles já mostram até sinais de cura, pacientes aí há 15, 20 anos sem ter o retorno da doença. Então, no momento que a gente não tem essa droga para oferecer, a gente está privando alguns pacientes de potencialmente ser curados dessa doença, e mesmo que a gente não possa falar ainda em cura, pelo menos de passarem longos períodos sem novos tratamentos. Isso são pessoas, são pais de família, são trabalhadores que estão fora, que estão precisando de novos tratamentos, porque a gente não tem essa terapia em primeira linha. A outra droga que a gente tem na nossa lista essencial é a bendamustina, que aí a indicação seria para linfomas indolentes e para LLC. E aqui mostra o comparativo da bendamustina com a quimioterapia que a gente costuma fazer. E, além dos resultados serem superiores com a bendamustina, o que a gente tem um perfil de toxicidade muito melhor. Hoje, a bendamustina, que não é uma droga nova, é uma droga da década de 70, ela está aprovada na grande maioria dos países, mas, infelizmente, a gente não tem, e isso faria parte de uma lista considerada essencial para o tratamento oncológico. E a verdade é que a gente não quer só o essencial. A gente que trabalha com o paciente oncológico, a gente quer mais, a gente quer cada vez mais. E, obviamente, é impossível ter tudo. Então, a gente precisa separar melhor esses pacientes, ou a indicação dessas medicações para esses pacientes. Eu separei aqui alguns tópicos que eu acho interessantes. Então, o primeiro é tentar identificar essas medicações que têm um alto impacto nas doenças oncohematológicas. Como eu mostrei para vocês, o rituximab. Vou falar um pouco das drogas que a gente tem para mieloma, que, infelizmente, ainda não estão disponíveis universalmente no Brasil, principalmente bortezomib e lenalidomida.
a gente tem que focar também nas drogas que atingem necessidades médicas não atingidas. Então, a gente tem situações ou doenças que a gente tem muito pouco a oferecer, e já tem drogas aprovadas em outros países para essas situações. Então, por exemplo, nos pacientes com linfoma de Hodgkin refratário, o brentuximab, algumas drogas novas em situações específicas de LLC, os agentes hipometilantes em SMD, o ruxolitinib para mielofibrose. E eu também coloquei um slide muito rápido para falar sobre a situação das doenças órfãs. Isso está bem discutido nesses últimos dias, vai ter até uma definição do STF sobre isso, eu acho que vale a pena a gente falar. Bom, esse é um slide que mostra qual que é o impacto do paciente que tem mieloma múltiplo, quando a gente pode tratar ele com essas drogas, entre aspas, novas, porque são drogas que já estão aprovadas nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e a gente ainda não tem universalmente aqui. E aí, quando você olha, a gente estaria nessa curva mais clarinha aqui, porque esses pacientes ainda não têm possibilidade de ser expostos a essa droga, que é mais ou menos o que acontecia com eles na Europa, nos Estados Unidos, em 1996. Então, a gente realmente está parado no tempo em relação a conseguir tratar esses pacientes. E isso, obviamente, tem impacto em sobrevida, tem impacto em qualidade de vida, enfim, isso realmente importa para o paciente e acaba importando para a gente também. Só esse ano, nos Estados Unidos, eles aprovaram 3 drogas novas para mieloma. E isso começa a ter impacto em sobrevida global. Se você olha o pulo que teve nos últimos 5, 10 anos de ganho de sobrevida nos Estados Unidos para o paciente de mieloma, a gente não consegue ter isso ainda no Brasil, porque faltam essas drogas para a gente conseguir isso. Outro exemplo bastante que mostra bastante onde a gente está é o brentuximab, que é uma medicação para Hodgkin refratário. Essa droga ela é utilizada principalmente para pacientes jovens, que o Hodgkin é uma doença de pacientes jovens, e que geralmente como ponte para uma terapia definitiva, então não é um tratamento muito longo. E o que a gente olha, quando a gente consegue comparar com outros esquemas de quimioterapia, é que ele é muito mais eficaz e muito menos tóxico. Então, esse paciente consegue voltar a ter qualidade de vida, trabalhar, estudar, e, obviamente, uma terapia posterior pode levar esse paciente à cura. Na verdade, já tem alguns estudos mostrando que até uma porcentagem desses pacientes só com essa medicação podem estar curados, certo? E hoje essa medicação, apesar de estar aprovada no Brasil, ela praticamente só é conseguida por via de judicialização, que é um outro assunto que a gente vai ter que conversar depois. Outro nicho que vale a pena falar, existem situações específicas em LLC, que é a doença mais comum das linfoproliferativas. Por exemplo, os pacientes têm uma alteração genética chamada deleção do 17p. Esses pacientes, que são a curva mais pequena ali do último gráfico, eles tinham uma sobrevida muito ruim. Esses pacientes morriam praticamente todos em 2 anos. E hoje, a gente tem 2 drogas novas, o ibrutinib e o venetoclax, para esse grupo de pacientes. E esses pacientes têm uma sobrevida muito melhor. Então, é possível melhorar, sim, através de identificação desses pacientes e utilização de drogas corretas. Tem situações muito piores. Então, para quem não conhece, nos Estados Unidos eles têm como se fosse um guia para o tratamento oncológico, que é o guideline da NCCN. E eles listam quais são as medicações que você pode utilizar. Para linfoma T, praticamente das primeiras 4 drogas que eles colocam, a gente não tem nenhuma no Brasil. Então, falta muito ainda de droga para a gente ter no Brasil. Último slide, se eu não me engano, sobre doenças órfãs. O que eu acho, a grande maioria das doenças órfãs não tem terapias específicas. E se a gente utilizasse o tratamento específico para as doenças como uma política pública, a estimativa é que isso aumentasse em 300 milhões apenas o gasto em saúde pública, que dá mais ou menos 8,5% do que já é gasto. É muito pequeno, e isso tem um impacto na qualidade de vida desses pacientes muito grande. E aí eu chego no que eu acho que talvez sejam as 4 maneiras da gente trazer o que nos falta de uma maneira inteligente, pensando nas nossas limitações, que é pegar o que a gente já tem no Brasil, que já tem aprovado, e garantir que essas medicações sejam aprovadas e sejam universalmente ofertadas, e aumentar a indicação delas.
Se a gente tem o rituximab aprovado para difuso de grandes células B, a gente tem outros linfomas que podem se beneficiar. Isso é mais fácil de ser feito e pode ser feito mais rápido. O segundo é identificar de uma maneira bem precisa quais são as drogas que realmente têm alto impacto e tentar acelerar essa aprovação delas. Eu não posso ter uma droga saindo dos Estados Unidos que mostra um excelente ganho de sobrevida e isso demore 8, 9 anos para chegar no Brasil. Outra política que eu acredito bastante, que o Luiz Fernando vai falar, é o aumento da pesquisa clínica. Eu acho que pesquisa clínica faz parte da assistência, isso traz drogas novas, isso incorpora tecnologias, isso é muito importante para o paciente oncológico. E, por fim, que é o que o Paulo vai falar, é selecionar o paciente para cada droga. Eu acho que a gente tem hoje com testes como selecionar o paciente melhor para cada droga, evitando o desperdício e aumentando o resultado desses pacientes. Por fim, gente, é só uma coisa que eu queria contar para vocês. Eu sou goiano, eu vim para São Paulo e todo mundo virava para mim e falava: por que você não fica em Goiânia? Goiânia é tão melhor, a qualidade de vida é melhor. E eu sempre quis vir porque eu acreditava na luta. E muitas vezes essa luta a gente não consegue vencer. Mas eu sempre lembro dessa frase, que o que a gente tem que desejar não é vitória, porque a vitória não vai vir sempre. Mas acho que a luta a gente tem que desejar. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme Perini, pelas falas. Bom, gostaria de chamar agora para que possa fazer aqui a sua apresentação, ela que já foi citada 2 vezes aqui pelos 2 palestrantes anteriores, doutora Belinda Simões, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP Ribeirão Preto e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, realmente o Nelson, principalmente. É um assunto, um desafio, mas eu acho, como diz o Guilherme, né, e ele me conhece, o dia que eu parar de lutar, porque eu morri, né, me enterra. Então, eu acho que é essa coisa. E realmente é uma honra é uma honra ter um filho da gente falando na mesma mesa, né? A gente fica velho, mas a gente fica muito feliz, Guilherme. Bom, o Guilherme já citou, quer dizer, uma das coisas que nos chamou a atenção, acho que fez a gente acordar, foram os 2 medicamentos. O Guilherme citou, foi a asparaginase, que, de repente, o laboratório diz, não quero mais fazer. E é uma droga essencial para o tratamento da leucemia linfóide aguda, tanto do adulto quanto da criança. Isso foi por volta de 2012, 2013. E esse ano foi o aviso da GlaxoSmithKline que ela ia, a partir do ano que vem, não produzir mais, ia interromper a produção do melphalan, que é a única droga que a gente pode usar no transplante de mieloma. Obviamente que a gente foi pego de calça curta, e eu vou lembrar de 2 outras drogas que a gente tem muita dificuldade, sendo que a 6-tilguanina é do mesmo laboratório do melphalan, e que deixou de produzir aqui no Brasil, porque também não tem interesse. Então, nós não estamos falando daquilo que o Guilherme falou, que são as drogas caras, que a gente não tem dinheiro. Não, nós estamos falando de algo que, para mim, que é mais absurdo ainda. São drogas que são extremamente baratas, que caiu a patente, e o laboratório simplesmente não tem mais interesse. Não é tão simplesmente não tem interesse, e eu fui estudar um pouco mais quais são as causas disso. Isso não é um fenômeno local. O Nelson sempre falava, eles estão sacaneando com a gente, porque a gente é do Brasil. Mas não é isso. Esse é um problema mundial e que a Europa vem enfrentando já, e os Estados Unidos há alguns anos. Então, só trouxe aqui um recorte do jornal dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, é exatamente a mesma droga, o melphalan. Na Alemanha, teve um furor adicional, porque o ex-ministro das Relações Exteriores precisou da droga, e a droga não existia no mercado nacional, que era o melphalan, ele precisava desse transplante. Então, esse é um problema mundial, esse não é um problema local. E... Opa! Não está indo aqui. Próximo. E chegou num momento, em 2011, nos Estados Unidos, inviável. De 34 drogas antineoplásicas genéricas, faltavam 14 no mercado. Quer dizer, era inviável tratar paciente com câncer nessa época. Nessa época, a coisa foi tão difundida que, inclusive, o Barack Obama
fez um ato executivo, uma ordem executiva, tentando chamar essas empresas e tentando organizar. É claro que isso foi muito mais uma coisa política do que algo que, na prática, tenha dado um efeito, mas foi um peso, né, o Barack Obama ter feito essa ordem executiva. E o primeiro grande problema, quando a gente fala de falta de droga, é a definição. Quer dizer, para mim, médico, é qualquer droga que eu preciso e que eu não tenho para o meu paciente. Isso, para mim, é falta de medicação. E o FDA considera, na verdade, que sejam medicamentos que levem a risco de vida e para os quais você não tem nenhum substituto. E das duas drogas que eu citei aqui, que é o melphalan e a asparaginase, nós não temos substituto. Tá? Então, ela se encaixa nessa classificação mais restrita. E aí, nós fomos procurar, quer dizer, quais são as faltas? A gente entende sempre como algo comercial. Bom, o laboratório não quer fazer porque não dá dinheiro, então ele não vai fazer. Na verdade, a falta é um pouquinho mais ampla, são alguns outros pontos. Então, primeiro é a falta da matéria-prima. Às vezes a demanda aumenta ou tem um problema lá na produção da matéria-prima, ela acaba e tem um problema. O outro problema é problema na produção. Tá? O outro é problema regulatório, e eu vou citar um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil. Outras são as decisões comerciais, realmente, não vale a pena, eu não vou produzir mais. Tá? E as sanções políticas, por sorte, nós não vivemos num país em que a gente tem esse tipo de sanção política. Tá? Então, a falta da matéria-prima pode ser um aumento da demanda. De repente, tem uma nova indicação, essa droga era usada para uma doença, de repente, uma outra doença também, e de um dia para a noite, de repente, a demanda aumenta. Tá? Problema na produção, a legislação. E foi nesse ponto que os Estados Unidos e o FDA tentou realmente atuar muito enfaticamente. Tá? Você pode ter uma fábrica, porque ela foi autuada, por exemplo, a Anvisa, que ela precisa fazer uma readequação. Durante essa readequação, ela não pode produzir. Então, isso também acontece. E melphalan teve essas duas coisas, o laboratório que disse que não ia produzir mais e um problema na fábrica, que interrompeu a produção para se adequar a um problema legal. E vocês podem imaginar que as drogas endovenosas são muito mais afetadas por esse problema de legislação, porque elas precisam de cuidados na produção muito mais intensos do que uma droga via oral. Tá? Muito bom. E, como eu falei, quer dizer, algumas são muito mais vulneráveis. E uma das coisas que é clara, isso tem sido bastante discutido, é o preço do medicamento. Então, o genérico, em algumas situações, quando você perde a patente, às vezes ele vai ser 10% do preço que ele era. E, às vezes, ele vai ser muito menos de 10% do preço que ele era. Tá? Então, houve um momento nos Estados Unidos que eles não tinham mais medicação para terapia intensiva. Então, foi um negócio trágico em 2011. Tá? Mas a gente pode ver nessa roda, nesse trabalho que eles fizeram, quer dizer, tudo bem, falta de material, descontinuidade, mas tem uma caixa que ficou azul, né, mas é preta, que a gente não entende muito bem porque esses medicamentos são descontinuados. Tá? E eu gostaria de citar um artigo que foi escrito pelo Cláudio Galvão, que ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, quando da falta das asparaginase em 2013, e ele deixou isso, eu acho que eu queria citar, porque eu acho que é isso que nós temos que fazer, nós temos que botar a boca no trombone mesmo, é discutir esse assunto, não adianta a gente, entre quatro paredes, tentar discutir. Tá? Então, ele falou, nós temos a empresa, não adianta tapar o sol com a peneira. A firma farmacêutica, igual a firma que vende carro, ela quer fazer dinheiro, gente. Não vamos fazer de conta que ela está aqui para fazer caridade. Então, nós temos dois problemas nessa mentalidade capitalista. Um é o remédio de alto custo, mas o outro, que talvez muito pior, é o remédio de baixo custo, né, por ele não dar essa margem de lucro. E qual é o impacto disso? Quer dizer, quando falta a droga, o paciente precisa. Esse é o primeiro impacto. Eu não vou nem por aqui, porque isso é a vida do paciente, isso é maior do que qualquer coisa. Tá? Mas aí, falta, eu preciso comprar com preço mais caro. Quando eu compro com preço mais caro, vai faltar dinheiro, inclusive, para comprar outros medicamentos. Só para citar um exemplo, para a gente não dizer que isso acontece aqui só no Brasil, isso foi na Alemanha, durante a crise do melphalan. Os laboratórios que ainda, os distribuidores que ainda dispunham do melphalan, chegaram a vender 25 vezes mais caro a ampola do remédio.
Então, essas coisas precisam ser regulamentadas. Quer dizer, não pode isso acontecer. Isso nós estamos falando da Alemanha, não estou nem falando aqui do Brasil. O que foi feito, então, no exterior? Tá? Primeiro, nos Estados Unidos, por exemplo, a FDA tinha 6 meses para avisar. Ele não precisava avisar nada. Com 6 meses antes, ele dizia assim, olha, daqui a 6 meses eu não vou produzir mais esse remédio. A primeira coisa que eles fizeram foi estender para 1 ano, que é o que nós temos aqui no Brasil. Eles precisam avisar com 1 ano de antecedência, que foi o que a Glaxo fez, de que eles não vão mais produzir essa medicação. Tá? E a outra coisa que eles iniciaram, e também isso foi o do decreto do Obama, esse diálogo. Eles precisam avisar com muito mais antecedência para que o governo possa se preparar para essa falta de medicamentos. Tá? Eles fizeram esse plano estratégico, são várias páginas, em outubro de 2013, mas assim, é muito difícil você tirar algo absolutamente concreto disso. Né? Então, tem lá a tentativa de conversar mais com a indústria, tal, mas assim, é muito difícil. Tá? O que a Alemanha fez na situação emergencial, e que também foi uma solução passageira? Ela aumentou o preço do genérico, para que os produtores de genéricos tivessem interesse novamente em fazer genérico. Criou-se, então, tem vários sites hoje, depois dessa crise de 2011, então, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, o FDA também criou uma área especial justamente para você notificar e para você saber quais drogas estão faltando. Tá? E aqui, inclusive, nessa página do FDA, tem as razões pelas quais as drogas estão faltando. Então, você pode verificar isso. Agora, o mais interessante, na página do FDA, eu achei esse aspecto aqui. Ele diz, o FDA ele trabalha para prevenir a falta das medicações. Só que o FDA não pode fazer, ele não pode fazer mais droga. Ele não pode exigir da empresa farmacêutica que ela faça mais droga. Tá? E ela também não pode exigir quanto ela vai fazer e para quem ela vai ser distribuída. Tá? Muito bom. O problema é complexo. Então, se vocês olharem de 2012 para cá, tem um artigo atrás do outro, inclusive discutindo a questão do preço. A outra coisa interessante, impactando em trial clínico, estudo clínico, porque não tem o braço do controle. Então, você tem a droga nova, mas você não tem o braço do controle para fazer o estudo clínico. Então, uma série de consequências disso tudo aí. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que ser ativo, a gente tem que alertar as autoridades, a gente tem que pressionar a Anvisa e o Ministério da Saúde. Tá? Sem esse pressionamento da sociedade, isso não vai acontecer. Tá? Outra questão seria a transferência de tecnologia. Então, produzir isso aqui, a gente sempre tem um pouco de receio disso, mas seria uma opção. Tá? O que nós temos na legislação? Nós temos a RDC 18 de 2014, que exige exatamente a mesma coisa que o FDA, que com 1 ano de antecedência eles avisam, e eu tenho certeza que essa RDC de 25 de agosto de 2016 já foi a pressão que nós exercemos. Fazia mais de 15 reuniões da Anvisa que eles não conseguiam passar esse assunto. O que é esse assunto? O que é a transferência de titularidade? A Aspen havia comprado a droga da GlaxoSmithKline. Não é uma droga nova, é uma droga antiga. Só que a Anvisa exigia que eles fizessem um registro novo. No mundo inteiro existe isso chamado transferência de titularidade. Eu só estou comprando a droga nova, eu não preciso pedir o registro de novo, que é muito caro e eu preciso de muitas medicações. Nós enviamos um documento para a Anvisa, Sociedade Brasileira de Transplante de Associação Brasileira de Hemato-Onco, em julho de 2016. A RDC saiu em agosto de 2016 e tinha entrado em 15 reuniões da Anvisa sem ter uma solução. Então, acho que a gente tem que continuar. E a outra coisa, eu não quero desanimar vocês, mas existe uma associação clara entre faltar medicação e quantos produzem. Só existe um único laboratório no mundo sul-africano que produz o melfalano, chamado Aspen. Tá? Então, eu acabo com esse desabafo de 3 oncologistas, 2 nos Estados Unidos, no New York Times, em 2011, e esse do nosso amigo Cláudio Galvão. É muito difícil mesmo. Quer dizer, você tem uma droga que ela é barata, você sabe que vai curar o seu paciente, tá? E o laboratório sempre exige produzir. Enquanto que, diariamente, eu não tenho nada contra o Guilherme, diariamente, novas drogas, que às vezes aumentam em 2, 3 meses, caríssimas, chegam no mercado e todo mundo quer produzir. Tá? Então, isso é frustrante, é muito frustrante, é muito triste. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Belinda Simões. Agora gostaria de chamar também aqui para falar conosco, para conversar com a gente, o doutor Luiz Fernando Aranha Camargo, gerente do Centro de Pesquisa Clínica e do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela presença. Em particular, agradeço o Nelson pelo convite. É um prazer sempre trabalhar com o Nelson. Vamos falar um pouco sobre pesquisa clínica. O Guilherme já delineou uma questão aqui e que eu vou também tentar deixar claro que assim, a pesquisa clínica ela interessa a todo mundo, né? Então, interessa em primeiro lugar aos pacientes, que vão ter acesso a medicamentos novos para doenças que para as quais muitas vezes não há solução. A pesquisa é interessante para os médicos que aprendem, que têm o que mais oferecer. A pesquisa é importante para a sociedade, uma sociedade que pesquisa, que tem soluções, é uma sociedade que avança. Pesquisa é importante para o governo, porque o governo é sob a tutela do governo que vivem os pacientes, que vivemos todos nós, sobre regras e sobre condições que os governos se limitam. E ela, de certa maneira, é importante para as instituições que fazem pesquisa. Então, num cenário em que a pesquisa é importante para todo mundo, quais são os nossos entraves? Por que a gente não faz mais pesquisa do que a gente deveria, do que a gente gostaria? Então, vamos começar. O primeiro problema é as instituições precisam perceber que pesquisa é importante. Tá? Instituições de ensino, instituições públicas de ensino, a pesquisa é inerente ao dia a dia de uma instituição, mas instituições privadas não. Mas a pesquisa é importante para a instituição privada. Pesquisa dá respeitabilidade, aumenta o pool de pacientes interessados num hospital, retém médicos, aumenta a formação técnica de médicos, força a atualização de profissionais que vão se envolver em pesquisa, mas nem todas as instituições pensam assim. Se vocês pensarem no Einstein, por exemplo, e aqui um exemplo, o Einstein é uma instituição privada, é um hospital filantrópico, mas é uma instituição privada que precisa do lucro para financiar suas operações, mas o Einstein, com toda a sua complexidade, mais de 600 leitos, 40 mil cirurgias por ano, diversas unidades externas compondo um sistema de saúde, com todo esse arsenal consolidado como um grande hospital de atendimento, de prestação de serviço em saúde que ele sempre foi e sempre vai ser, o Einstein encontra espaço na sua missão para mostrar que geração de conhecimento faz parte do seu negócio. Se dá dinheiro ou não, não é a grande questão do Einstein. A geração de conhecimento dá respeitabilidade e traz muito benefícios para a instituição. Então, o primeiro grande desafio é encontrar uma instituição que se interessa por fazer pesquisa, e se interessar por fazer pesquisa não significa dizer, eu quero fazer pesquisa, significa colocar uma diretoria, colocar pessoas que queiram fazer pesquisa e colocar pessoas dedicadas a desenvolver pesquisa dentro de uma instituição. Então, o Einstein tem um diretor de pesquisa, exclusivamente voltado para questões de fomento à pesquisa. E o Einstein tem um centro de pesquisa clínica de pessoas que dedicam suas atividades diárias a fazer pesquisa dentro da instituição. Então, o primeiro passo, a instituição tem que interessar por pesquisa. Isso não é fácil, mas isso é possível mesmo em instituições privadas. Segundo problema com pesquisa, né, é muito mais um mito, que é a recusa do paciente. O paciente ele é interessado em pesquisa. Criou-se o mito que o paciente ele é cobaia em pesquisa clínica. Isso não é mais verdade. Hoje existe todo um ambiente de proteção e regulação dos direitos do paciente em pesquisa clínica, que passa pelos comitês de éticas locais, passa pelas estruturas governamentais, né, instituições internacionais que acreditam centros de pesquisa. Por exemplo, o nosso centro foi certificado, por exemplo, pela AHRP, que é uma acreditadora americana que garante direitos
e segurança de pacientes em pesquisa. Portanto, o ambiente de pesquisa não é um ambiente que torna o paciente uma cobaia, como isso já foi ventilado, e muitas vezes de uma maneira ideológica continua a ser ventilado. O paciente tem todas as salvaguardas para participar de um processo ético e que lhe beneficie, né? E, quando ele percebe isso, é natural que ele desenvolva uma relação de confiança, tenha desejo de participar, porque ele vai ver o benefício que isso tem, e isso é inegável, que a gente sabe, o principal motivo que nós fazemos pesquisa no Einstein é porque a gente sabe que o benefício vai diretamente para o paciente. Então, o paciente não é o problema da pesquisa, o paciente quer participar da pesquisa, ele só exige um ambiente ético e seguro, que é a nossa função prover, e isso existe. Nós temos um problema com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é a solução, mas também é fonte de alguns problemas. Os grandes estudos multicêntricos com novas drogas, elas são financiadas pela indústria farmacêutica, que é quem tem dinheiro e estrutura para desenvolver e financiar estudos. Mas a nossa relação precisa ser aprimorada, porque com a indústria farmacêutica, problemas hoje sérios de financiamento desses estudos, geralmente orçamentos inferiores aos custos para as instituições, contratos complexos que muitas vezes não favorecem a proteção do paciente e da própria instituição, principalmente no que diz respeito a salvaguardar paciente em eventos adversos. Portanto, aprimorar a nossa relação com a indústria farmacêutica de maneira que eles adequem suas legislações e orçamentos à semelhança do que eles fazem fora do terceiro mundo, é um desejo e algo que vai beneficiar, trazer mais pesquisa para o Brasil. Nós temos problemas na nossa relação com as entidades governamentais. Embora as entidades governamentais regulem a pesquisa em favor do paciente, salvaguardem seus direitos, a regulação excessiva faz a pesquisa clínica ligada à indústria farmacêutica fugir do Brasil. Tempos de espera para aprovação de estudos superiores a 1 ano não são exceção em estudos relacionados à indústria farmacêutica e fazem com que a pesquisa seja, o Brasil hoje seja um destino secundário das indústrias farmacêuticas quando se pensa em distribuir estudos pelo mundo. Se vocês olharem aqui os dados da Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica, no último quadro, na última coluna, você tem a indexação, o número de pesquisas clínicas indexado pela população brasileira. Vocês vão ver um número lá de 0,53, né, que isso é o número de pesquisa indexado, né, portanto, para os sujeitos de pesquisa potenciais, ao passo que no Brasil esse número é de 0,5, se vocês olharem a Rússia vai para 1,6, se vocês olharem para a Argentina, que está aqui do lado, esse índice é 3,5, portanto a Argentina faz proporcionalmente à sua população 6 vezes mais pesquisa clínica relacionada à indústria farmacêutica do que faz o Brasil. Então, o ambiente de regulação em pesquisa clínica, apesar de favorecer ao paciente, ele favorece, ele é sincero no sentido de proteger o paciente, ele está num momento excessivo e que nos sequestra potenciais estudos que vão beneficiar os próprios pacientes, é um ambiente que precisa ser rediscutido. Tá? Por último, um problema que existe é interesse de pesquisadores de se dedicarem à pesquisa clínica. Se dedicar à pesquisa clínica não é algo tão atrativo quanto é assistência, por exemplo, né? Muitas vezes o pesquisador tem que fazer isso junto com as suas atividades de assistência e poucas instituições têm uma estrutura que permitem ao pesquisador fazer sua atividade principal, que é pesquisar. Então, algo de melhora nós temos que ter no sentido das instituições do Estado brasileiro prover condições para que quem queira ser um pesquisador, em particular um pesquisador clínico, consiga abraçar essa carreira sem ter a necessidade de fazer 10 outras coisas ao mesmo tempo e se possa dedicar à pesquisa. Tá? Então, finalizando no meu tempo, o que a gente sabe? Em conclusão, pesquisa clínica ela é vital para o paciente, em primeiro lugar, e é a razão pela qual a gente faz pesquisa clínica, mas ela é importante para a sociedade, para as instituições, para o governo. Tá? Ela é importante para que instituições, mesmo privadas, se dediquem à pesquisa, porque ela aumenta a respeitabilidade daquela instituição.
E nossas dificuldades, que vocês não viram que não são poucas, elas são superáveis. Melhorar a formação do pesquisador, garantir a autonomia do pesquisador, carreiras de pesquisador, desregulamentação daquilo que é excesso em pesquisa clínica no Brasil, vai fazer com que o ambiente seja cada vez mais favorável e voltamos para o fim daquilo que é o grande desejo, é o grande motivo da pesquisa clínica, é isso voltar para os pacientes para que eles sejam os reais beneficiários da pesquisa clínica. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Aranha Camargo. Agora gostaria de chamar também aqui o doutor Paulo Vidal Camprenga, responsável pela biologia molecular do câncer no Laboratório de Medicina Diagnóstica, pesquisador também no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Obrigado. Boa tarde. Queria agradecer o convite também do Nelson e queria dizer que eu sou fã desse evento. Eu acho que a gente queria parabenizar os organizadores, porque colocar todos os envolvidos na condução do paciente com câncer, desde representantes de pacientes, representantes das instituições médicas e dos ministros, das pessoas que desenham as políticas públicas, eu acho que é o único caminho para a gente melhorar o cuidado do paciente com câncer no Brasil. Então, eu vou falar para vocês sobre análise genômica em oncohematologia e como é que essa nova ferramenta, esses novos conhecimentos vêm impactando o cuidado do paciente com câncer. Então, uma introdução, que o assunto é um pouco técnico, então, só para a gente entender do que a gente está falando, é importante a gente saber que o câncer é uma doença genômica. O que significa isso? O que é uma doença genômica? Se a gente olhar dentro do núcleo de todas as células que a gente tem no corpo, a gente vai encontrar o DNA, que é o material nucleico que carrega a informação genética e a receita para construir um ser humano. E a gente sabe hoje que a causa do câncer são defeitos exatamente nesse DNA. E esses defeitos foram muito bem mapeados nos últimos 10 anos, de modo que hoje a gente sabe quais são os defeitos no DNA que causam a maioria dos tipos de câncer. E aqui, essa figura mostra aqui um tecido normal e mostra que é uma sucessão de defeitos que vai causar o câncer. Então, não é um defeito no DNA que vai gerar o câncer. Para a gente ter o câncer, a gente precisa de alguns defeitos que vão acontecer com o passar do tempo. Nessas mutações, o nome desses defeitos são mutações, essas mutações são adquiridas no decorrer dos anos e, no final, ela acaba gerando o câncer. E quando a gente fala de alterações no DNA e câncer, é importante a gente fazer duas divisões, né? Quando a gente fala de genético, de DNA, isso causa muita confusão na cabeça das pessoas, dessa relação de genética com câncer. Então, aqui a gente tem um fenômeno, são alterações genéticas que ocorrem em famílias que aumentam a chance daquela pessoa ter câncer, né? Então, esses problemas genéticos vão estar em todas as células do corpo da pessoa. E isso faz com que essas pessoas tenham uma chance maior de desenvolver câncer, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Angelina Jolie, né? Esse fenômeno ficou famoso porque a mãe dela teve câncer de mama, a tia dela teve câncer de mama, se suspeitou que ela tivesse, em todas as células do corpo dela, um defeito genético que levasse a uma predisposição aumentada pelo câncer, e ela encontrou esse defeito genético nela, e mesmo ela sem ter câncer, ela optou por retirar as mamas, porque se chegou à conclusão que ela tinha uma chance muito grande de desenvolver o câncer. E um outro fenômeno que não tem a ver com famílias é... Precisava ver como é que volta aqui. Um outro fenômeno que não tem a ver com família é que todo câncer é genético
no sentido de que ele é causado, como eu acabei de dizer, por defeitos no DNA. Porém, esses defeitos estão restritos à célula cancerígena. Então, é importante ter essa diferenciação quando a gente fala de genômica do câncer, porque isso leva a condutas e terapêuticas totalmente diversas nesses pacientes. E o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos foi o desenvolvimento da oncologia personalizada. O que é oncologia personalizada? Se nos últimos 50 anos todo o esforço da indústria farmacêutica foi no sentido de encontrar novos medicamentos citotóxicos ou quimioterápicos, que são aqueles tratamentos que atuam basicamente em células em processo de divisão e agem, portanto, de forma inespecífica, ou seja, ele vai ser tóxico para o câncer, mas ele também é tóxico para o sistema sanguíneo, porque é um tecido em constante reprodução, vai ser tóxico para os intestinos, estômago, e ele é associado com uma série de efeitos adversos. A oncologia personalizada quis mudar esse paradigma, e ela quis desenvolver tratamentos que atuassem especificamente nos defeitos moleculares do câncer. Então, a ideia é que o tratamento não vai ser tóxico para o organismo todo, ele vai ser tóxico só para as células cancerígenas. Então, esse conceito, na maioria das vezes, ele tem que conjugar uma prática laboratorial que vai procurar o defeito no DNA daquele câncer, e, se o defeito for encontrado, você vai ter um tratamento que é específico para aquele tumor e para aquela mutação. Por isso que ele é personalizado, né? A gente tem pacientes com diagnósticos diferentes, mesmo diagnóstico, ou seja, leucemia mieloide aguda, mas eles vão receber tratamentos diferentes baseados no perfil de DNA desses tumores. Então, o que muda, né, com relação à oncologia tradicional? Basicamente, na oncologia tradicional, a gente tem um paciente com diagnóstico de câncer, a gente vai obter uma amostra de tecido, né, do tecido cancerígeno, e, baseado no que a gente encontrar, a gente vai prescrever uma quimioterapia, uma radioterapia, ou uma cirurgia, e etc., dependendo do tipo de tumor. Já na prática de oncologia personalizada, a gente tem essas mesmas duas etapas iguais, mas a gente tem aqui uma terceira etapa, que é uma etapa dita como informação molecular. Então, é uma etapa que você vai extrair um pedaço do tumor, você vai analisar, normalmente, o DNA daquele tumor, e, dependendo do que você encontrar, vai se definir uma terapia-alvo para aquele paciente, né, que tem a vantagem de ser menos tóxica, na maioria das vezes, apesar que, às vezes, elas são tóxicas também. E, hoje, terapia-alvo é uma norma, né? Então, a gente tem dezenas e dezenas de terapias-alvo aprovadas pelo FDA, muitas delas disponíveis no Brasil, e que são já utilizadas na prática clínica desses pacientes. Um dado interessante é que, muitas vezes, os mesmos alvos são encontrados em tecidos em tumores distintos. Então, por exemplo, aqui a gente coloquei dois alvos clássicos, um é o nome de um gene aqui, que é BRAF, outro HER2, que se encontram mutados em todos esses tipos de tumor, numa porcentagem desses tipos de tumor. E aqui a mesma coisa. E quando isso tem uma implicação, né, porque, classicamente, as drogas são aprovadas baseadas no tipo de tumor que elas tratam. Então, a gente tem drogas aprovadas, historicamente, para câncer de mama, outras drogas aprovadas para leucemia mieloide aguda e assim por diante. Quando essa prática de estudar DNA de tumor mostrou que os mesmos alvos se encontram em diversos tipos de tumor e, em algumas situações, as drogas que funcionam para esses alvos num tipo de tumor também funcionam em outros, isso já cria um problema na dinâmica de regulamentação, porque talvez, em alguns casos, valha a pena a gente passar a se basear não no tipo histológico, ou seja, não no órgão que o tumor apareceu, mas no alvo. E o BRAF é um exemplo ótimo, né? A gente tem pelo menos 3 terapias aprovadas
para pacientes com melanoma, câncer de pele, que apresentam mutação em BRAF. E a gente sabe hoje que essas mesmas terapias funcionam em câncer de pulmão, funcionam em tricoleucemia, que é um outro tipo de doença hematológica, funcionam, às vezes, em mieloma múltiplo. Porém, essas drogas não estão aprovadas para essas doenças. Essas drogas só estão aprovadas para o tratamento de melanoma. E, muitas vezes, essas mutações são vistas muito raramente. Então, por exemplo, o mieloma múltiplo, estima-se que 2% dos pacientes com mieloma múltiplo apresentem mutação em BRAF. Para você montar um ensaio clínico que estude o impacto de uma terapia anti-BRAF em pacientes com mieloma múltiplo, você vai precisar de um número enorme de pacientes para você mostrar um benefício clínico. Então, essa prática também impacta a maneira como os ensaios clínicos são desenhados e selecionados. E esses problemas são problemas na prática clínica, né? Muitas vezes o médico quer tentar, o paciente com mieloma múltiplo já tentou 4, 5 linhas, a doença continua evoluindo, você encontra uma mutação em BRAF, a gente tem visto que muitos oncologistas e hematologistas falam, não, vamos tentar dar esse medicamento para esse paciente. Só que o governo não paga porque não está aprovado, o convênio não paga porque não está aprovado. Do outro lado, essas pessoas podem argumentar, mas eu não sei se isso vai ajudar esse paciente. E ele está certo, a gente não sabe se isso vai ajudar esse paciente. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Mas é um problema que a gente encontra aí na nossa prática. E muitas alterações moleculares já estão na rotina, né? Então, no hospital, a gente já pesquisa todas essas mutações para todas essas doenças, e todas essas mutações vão ter algum impacto na conduta desse paciente, ou seja, como ele vai ser tratado. Então, isso já é uma realidade, como eu tinha dito. Esse aqui eu vou pular. E algumas coisas que eu queria só ressaltar, que são problemas que a gente vai encontrar em breve. Por exemplo, no caso de leucemia linfóide aguda. Leucemia linfóide aguda é uma doença que, em crianças, ela tem uma taxa de sucesso de cura muito alta, em adultos, menos. E, nos últimos anos, se mostrou que, se a gente olhar profundamente, todo tipo de câncer é uma doença rara, porque a composição molecular dele é única. E esse trabalho, publicado há 2 anos, ele fez uma análise genômica profunda em pacientes com leucemia linfóide aguda e encontrou uma série de alterações raríssimas, que são encontradas em 0,5% dos pacientes, 0,6%, 1%, porém que são todas elas alterações em genes para os quais existem drogas disponíveis no mercado, mas que ninguém pesquisa isso nessa doença, porque ela é encontrada nessas doenças muito raramente. Então, é o que eu acabei de dizer, é como se cada câncer fosse único. E dados preliminares mostram que, quando você dá esses medicamentos para os pacientes que têm essas alterações genômicas, a gente encontra uma taxa de resposta considerável. Ou seja, diversos desses pacientes respondem a esse tratamento, às vezes esses pacientes conseguem entrar em remissão e vão para um transplante de medula óssea. E, para terminar, eu queria só chamar a atenção que aqui são algumas coisas que a gente vai encontrar num futuro breve, né, de aplicação de genômica, mutações em DH em pacientes com leucemia mieloide aguda, que já tem drogas disponíveis para isso, mas eu queria chamar a atenção para a imunoterapia. A imunoterapia é uma nova modalidade de tratamento que tem cerca de 4 a 5 anos, se a gente considerar o ipilimumab, que foi aprovado para melanoma há uns 5 anos, mas que as drogas mais eficazes foram aprovadas nos últimos 2 anos para tumores sólidos, que é o nivolumab e o pembrolizumab, que elas são raros os pacientes que respondem tumores sólidos para essas doenças. Mas, quando respondem, eles têm taxas, muitas vezes, taxas de resposta muito prolongadas, anos, o paciente fica anos sem doença. E uma dessas drogas acabou de ser aprovada para tratar linfoma de Hodgkin, e bastante eficaz, né? Então, aqui é um dado de uma publicação, mostrando um paciente com linfoma de Hodgkin,
que tinha sido refratário à primeira linha, aí ele foi tratado com essa quimioterapia de resgate, e o PET mostra aqui bastante tumor nesse paciente, foi tratado com transplante autólogo, sobrou bastante tumor, e quando ele foi tratado com essa droga nivolumab, ele teve uma resposta completa. Então, é uma terapia nova que chegou, que é caríssima, uma minoria dos pacientes vão responder, e a gente ainda não tem um biomarcador eficaz para isso. Ou seja, a genômica, no fim das contas, serve para quê? Serve para saber qual paciente a gente vai escolher para dar uma droga específica. Então, essa é uma área intensa de pesquisa ainda, que deve gerar frutos aí nos próximos anos, e que vai ser preciso encontrar esse paciente, o biomarcador, porque não vai ser possível tratar todos os pacientes com essas drogas caríssimas. E era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Paulo. Agora eu gostaria de abrir já aqui para as perguntas do pessoal da plateia. Fico imaginando que, diante das temas que praticamente todo mundo passou aqui, falando da indústria farmacêutica com alguns problemas e também aí com relação à burocracia do governo, em relação a alguns métodos e regras do governo para a liberação de medicamentos e tratamentos. Só tem alguém aqui da indústria farmacêutica que quisesse fazer uma resposta aqui, uma explicação de muito do que foi colocado aqui entre os nossos palestrantes? Eu acho que já seria algo interessante para a gente começar um debate um pouco mais direto. Tem alguém aí? Não? Não? Eu só queria dizer também que a gente pode acender um pouco a luz aqui da plateia para que a gente possa enxergar as pessoas que queiram fazer perguntas e levantar as mãos. Queria já começar, então, fazendo algumas questões que eu anotei aqui de cada um dos nossos palestrantes. Me chamou a atenção aqui todo mundo trazendo alguma questão de falta, né? O Dr. Nelson falou de falta de leitos para transplantes, o Dr. Guilherme falando de falta de recursos, a gente falando aí, a doutora Belinda, sobre falta de interesse da indústria, falta de menos burocracia, com o Dr. Luiz Fernando, e o Dr. Paulo Vidal falando também sobre a falta de liberdade de uso de diferentes drogas em cada situação. Então, a gente tem aqui uma gama muito clara de situações que a gente precisa enfrentar, cada um trouxe isso muito claro na sua palestra, na sua fala, e eu gostaria de dizer o seguinte, começando talvez pelo senhor, doutor Nelson, quando todas essas demandas são levadas para o lado do governo, de quem pode tomar essa decisão, como funciona essa negociação? Como é essa receptividade diante da necessidade que os médicos sentem e que poderia ser melhorado e que o governo não consegue se mover, doutor Nelson? Bom, eu acho que o problema, como foi mostrado aqui, ele é muito complexo, né? Ele é complexo porque, em primeiro lugar, porque há múltiplos interesses nessa área, que são interesses diversos. É o interesse do paciente, é o interesse do médico, é o interesse do hospital, é o interesse do governo, é o interesse da indústria, é o interesse de uma série de coisas, e cada um hoje trabalhando com objetivos absolutamente diferentes. Eu acho que o governo hoje ele tem sido receptivo a sugestões. Ele vem sendo receptivo a que as entidades se manifestem e que participem dessa discussão. No entanto, isso não avança na velocidade que a gente precisa que avance. Então, eu acho que até aqui é espantoso o que a doutora Belinda mostrou, que foi exatamente foi uma resposta rápida que foi dada pela Anvisa a uma demanda que foi de uma sociedade médica, quer dizer, de mais de uma sociedade médica. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o problema que a gente viveu nesta situação que ela citou era que seria extremamente fácil se houvesse uma transferência de registro, quer dizer, a empresa não precisaria entrar de novo com toda a documentação, com todo um custo que tem para isso. Então, eu acho que existe esta abertura de conversação, mas a velocidade com que as coisas se resolvem, elas são muito, muito lentas, e o paciente ele não tem tempo, né? Ele está ali naquele momento e ele está precisando daquele medicamento, daquele procedimento naquele momento. Então, por exemplo, nós tivemos agora o nosso congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, e a pessoa responsável pelo governo, que lida com todas essas questões, estava presente no evento. O que ela mostrou foi uma extrema boa vontade, uma extrema parceria
em que os problemas fossem resolvidos, e provavelmente ele vai ser resolvido, mas o tempo que isso demanda, né, é impraticável. Nós precisamos ser inventivos. Alguns anos atrás, não querendo me alongar, o Dr. Cartajan, que é um médico hematologista do MD Anderson, ele fez um artigo nos quais assinaram, eu tive a oportunidade de assinar esse artigo junto, foi publicado numa revista chamada Blood, que era exatamente levantando a questão do custo de medicamentos. E nesse artigo, o que se coloca, e claramente assinado por 150 hematologistas do mundo inteiro, era que está na hora de que as entidades de pacientes, entidades médicas, governo, indústria farmacêutica, sentem juntas para tentar equalizar a questão do custo de remédio, porque vai ser impossível que todo mundo possa ser tratado com todos esses remédios que estão aparecendo por aí. Quer dizer, não existe dinheiro suficiente para isso, né? Então, você acaba indo parar num processo de judicialização que tem os seus excessos também, né? Então, você vai ver pacientes que vão procurar a justiça e que são estimulados muitas vezes por profissionais ou que não têm o conhecimento suficiente ou que iludem esses pacientes a buscarem remédios que eles não precisam ou que eles poderiam fazer outros tratamentos antes. Então, você acaba ficando numa situação difícil. Então, eu acho que está na hora, acho que nós estamos num momento do país que é um momento de diálogo. E esse momento de diálogo, eu acho que a sociedade organizada tem que se reunir e tem que discutir esse assunto seriamente. E ajudar a decidir nesse cartel o que é importante, né? Porque a Anvisa tem que decidir o que é prioridade para liberar agora, mais para frente. Como é que a gente negocia isso com a Anvisa? O que é mais importante, o que é mais urgente? Eu não tenho dúvida que a única saída para esse processo é o diálogo. E vai ser um processo ganha-ganha, quer dizer, todo mundo vai ganhar com isso, porque a cada interesse que for puxando o seu lado, vai ter algum tipo de ganho, né? Exemplo, eu acho que deveriam ter centros de referência médicos que pudessem trabalhar com drogas de alto custo, quer dizer, a droga de alto custo ela não seria liberada para qualquer receita, ela tem que ser liberada através de uma análise de um centro de referência, seja ele público, seja ele privado, mas essas coisas tem necessidade de acontecer para não ficar na mão da caneta do médico, porque a caneta do médico é um perigo também. Bom, se ninguém quiser completar aí, eu gostaria de aproveitar e já abrir o pessoal aqui para tentar já ir trazendo, quanto mais tempo a gente conseguir trazer a participação de todo mundo, é mais legal. Todo mundo que está de amarelo ali, está com os microfones, tem pessoas que já querem fazer perguntas aqui, seria legal. Lembro também que a gente está acompanhando também aqui, pelo aplicativo do TJCC, ou seja, Todos Juntos contra o Câncer, na loja de aplicativos do celular dá para acompanhar toda a programação pelas redes sociais, e isso a gente está acompanhando ao vivo também aqui, é legal todo mundo saber. Tem perguntas aqui? Quem gostaria de fazer perguntas? Vamos levantando, o pessoal levantando a mão aqui. Ali, ó, por favor, eu gostaria só que apresentasse o seu nome, de onde você é, e se tem alguém que gostaria de dirigir diretamente a pergunta, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Carlos, sou estudante de medicina, idealizador do combate ao câncer e filho de paciente. Eu gostaria de perguntar, no caso da palestra da doutora Belinda, sobre, no caso do melfalano, se houve alguma transferência de titularidade para outro laboratório, se a GSK continua fabricando o medicamento, não sei se é por desinformação nossa, se houve algum pedido judicial para que eles não parassem de fabricar o medicamento e continuassem esse processo de readequação, talvez. E uma outra pergunta que eu acho que seria interessante e pertinente seria se no caso do mieloma, múltiplo, né, se existe algum outro medicamento similar, talvez, para o paciente que faz esse tratamento de transplante seguido de altas doses de quimioterapia, né, e infusão na medula, se existe algum outro tratamento, caso o melfalano venha a faltar e o paciente já esteja no meio desse processo de tratamento. Doutora Belinda. Bom, na verdade, essa RDC ela foi publicada agora, final de agosto. A gente, tanto a Sociedade Brasileira de Transplantes quanto a BHH, teve com a GSK e com a Aspen na mesma mesa. A GSK, na verdade, vendeu essa droga em 2009 para a Aspen, então a GSK realmente não tem nenhum interesse. Na verdade, a GSK produz isso, a fábrica na Itália é da GSK,
mas quem distribui no mundo inteiro, quem detém a droga em si, de quem é a Aspen. Infelizmente, é a única no mundo, isso eu coloquei aqui, tá? Não tem outro que produz. Na verdade, o que a Aspen alegava é que, se tivesse a transferência de titularidade, sim, é que agora, saindo dessa RDC, acho que tem uma segunda rodada de discussões agora da sociedade com a Aspen. Quer dizer, então, agora, tendo essa transferência de titularidade, essa conversa nós não fizemos ainda, nós vamos ter que fazer. Como é que vai ficar, então, o fornecimento a partir de abril do ano que vem? Então, eu não tenho como te responder ainda. Certamente, nós, sociedade, vamos cobrar da Aspen agora, já que saiu essa RDC. E eu não tenho dúvida, porque essa carta que a gente escreveu foi para a Anvisa. Tá? Então, a Anvisa recebeu, acho que a Anvisa nem sabia desse problema, porque no documento da GSK dizia que tinha outras opções, e não tem outra opção. Tá? Então, o melphalan especificamente é uma preocupação mundial, porque só tem um laboratório, que é a Aspen, e, na verdade, você não tem outra opção. Tá? Existe um melphalan um pouco modificado, que está sendo produzido, só que ele vem num custo. Aí vem a questão do custo, quando a ampola desse melphalan custa $150, da outra custa $4.000. Tá? Então, eles fizeram uma pequena modificação lá no diluente para ser menos tóxico e aumentaram o preço. Então, nós vamos ter que sentar agora com a Aspen, agora sim com a Aspen, com essa RDC. Eu acho que não tem outro jeito. É fazer pressão, fazer pressão, fazer pressão. É o que nós estamos fazendo, que a gente vai continuar fazendo. E só comentando ainda do Nelson, quer dizer, nós não tínhamos nenhum tipo de trânsito. Quer dizer, a gente não tinha nenhuma. Quer dizer, eles não perguntavam para a BHH, não perguntavam para ninguém. Eles faziam o que eles quisiam no Ministério. Eu acho que isso, de uns anos para cá, melhorou muito. Né? Eu acho que a gente começou a ser ouvido, a gente começou a ter, um trânsito um pouco mais livre. Depende um pouco da pessoa que está lá. A gente tem tido muita sorte com as pessoas que estão na frente do Serviço Nacional de Transplante. Mas, assim, acho que melhorou. Acho que nós estamos sendo muito mais ouvidos. E eu acho que um pouco é nossa culpa também. Acho que a gente tem que fazer mais barulho. Acho que é esse também. Eu acho que, a partir do momento que você faz barulho, você é ouvido também. Né? Então, vou fazer meia culpa aqui também. Acho que a gente precisa fazer mais barulho. Doutor Bellini, eu queria aproveitar a oportunidade que a senhora falou na apresentação, de que na Alemanha teve essa iniciativa de tentar aumentar o preço do genérico para que ainda valesse a pena, mesmo sem a patente, produzir o medicamento, e que isso não deu certo, só por um curto espaço de tempo. Por que isso não deu certo? Na verdade, quer dizer, isso resolveu, porque nem todas... É essa questão do interesse, realmente. Tá? Então, eles tentaram fazer isso, eles aumentaram, inclusive, eles ofereceram à empresa do genérico um primeiro ano, como se fosse um primeiro ano meio de privacidade para poder fazer um caixa. Então, mesmo o genérico teria um ano aí de avaliação. O que está sendo reavaliado na Alemanha realmente é o custo de todas as medicações. Né? Então, acho que isso é uma questão que é crítica. O problema do genérico é quando você tem um laboratório só que produz, que é o problema específico do melphalan. É uma droga que não tem substituto e só tem um laboratório. Aí a coisa, realmente, você pode aumentar o preço, que não vai funcionar. Né? Entendi. Temos mais perguntas aqui da plateia, por favor. Opa, já está aqui, por favor. Oi, eu sou Marília, eu sou paciente de PTI em remissão. E eu queria falar com o Dr. Guilherme do rituximab. Né? O rituximab ele começou a ser experimentado para PTI faz poucos anos nos Estados Unidos, e hoje ele já está sendo adotado na primeira linha, até substituindo a vincristina e outros medicamentos para a PTI, que não é uma doença oncológica, é uma doença hematológica. E eu queria saber, se ele está sendo utilizado até para a PTI, e eu tomei a dose aqui no Brasil com judicial, eu tive que entrar com ação, por que já não quebra logo essa coisa de vai para um linfoma, não vai para outro? Se é um medicamento que atinge tantas doenças, por que não consegue a Anvisa trazer ele de uma vez para todo mundo, entendeu? Porque até a PTI se beneficiou dele. Na verdade, não só para PTI, mas uma série de doenças autoimunes, o rituximab tem indicação. Isso vai muito... A gente não sabe muito o que passa na cabeça deles, para não aprovar algumas indicações. Inclusive, porque tem alguns estudos mostrando que, quando você amplia o número de indicações, você acaba pagando menos pelo miligrama da droga. Então, por exemplo, quando o linfoma folicular foi incluído, se eu não me engano, a miligramagem caiu de 6 ponto alguma coisa para 5 alguma coisa. Então, é óbvio que isso interessa para todo mundo, né? Mas isso tem um custo.
É interessante que, no caso da PT, a gente teve aprovação de drogas até mais caras, mas e que são igualmente eficazes, não estou desmerecendo a droga, mas que a gente não tem coisas que a gente tem aqui no Brasil que poderiam estar sendo utilizadas. Então, quando eu coloquei lá entre as 4 ações que eu acho que a gente tem que fazer, a primeira é justamente essa. Para você registrar uma droga é muito caro. Se essa droga já está no nosso meio, para você ampliar as indicações dela, é muito mais barato. Então, a gente tem muito o que fazer já com drogas que já estão aqui. Falta conversa, falta mostrar os resultados e que as pessoas tenham essa noção. Um paciente, por exemplo, com PTI, que se trate com rituximab e que passe longos tempos sem necessidade de um novo tratamento, talvez colocando na ponta do lápis, isso seja economicamente viável até. Exatamente, mas você está em remissão e está levando a sua vida normal, enfim, tá trabalhando, estudando e tudo mais. Então, essas coisas que a gente ainda não tem muito claro no Brasil. Quais são essas decisões? Mas eu concordo com você, eu acho que a gente, antes da gente querer trazer um caminhão de drogas novas de fora, e não que eu acho que a gente não necessite desse, eu acho que a gente precisa desse caminhão também, mas antes disso a gente tem muito como ampliar o que a gente já tem de droga registrada no Brasil. Doutor Guilherme, eu queria aproveitar, o senhor até chegou a falar em drogas que, por exemplo, o senhor acha que não valeria a pena trazer, um custo de $600 mil por ano o tratamento. O que faz um medicamento de alto custo ser tão caro ou chegar nesse valor? É a pesquisa por trás? Basicamente isso, são aqueles 3 fatores que eu falei. Então, você desenvolver uma droga hoje, o investimento é muito grande, as drogas são muito mais complexas. Vou dar um exemplo. A diferença entre a cisplatina e a carboplatina é a mudança de um radical, ponto final. E são medicações já aprovadas. Hoje, para você desenvolver uma droga nova, muitas vezes envolve todo um pesquiso, desde genômica até estudo clínico e tudo mais, e que faz que a droga fique mais cara. Isso é inegável. É lógico, existe, obviamente, um ganho maior de lucro. É uma coisa muito multifatorial. Mas é inegável que as drogas são mais caras para o seu desenvolvimento. E a tendência é ficar cada vez mais cara? Isso é um debate. Hoje é muito forte, isso vem acontecendo de uma maneira bastante interessante, o papel do médico, principalmente o médico formador de opinião, em tentar falar que isso é inviável no futuro. Então, existe uma série de médicos nos Estados Unidos, quem tem Twitter pode seguir eles, eu sigo, é bastante interessante, que fazem essa discussão. Então, tem um médico em mieloma que é bastante ativo nisso, e ele fala, olha, uma hora a conta não vai fechar, isso é impossível fechar. Nós precisamos sentar e negociar mudança de preço, e isso, querendo ou não, é uma realidade que vai ter que se chegar. Mas isso não pode servir de desculpa para o atraso que a gente está em drogas que estão aprovadas há 10, 15 anos nos Estados Unidos. São drogas que estão colocando pacientes em remissão, aumentando sobrevida, aumentando qualidade de vida, devolvendo pessoas para o mercado, para os seus estudos e tudo mais, e que a gente ainda não tem. Entendeu? Quando eu coloquei aquele dado, eu quis dizer que a gente que tem ainda recursos limitados, a gente tem que escolher mais inteligentemente essas drogas. A gente tem que selecionar as drogas que têm mais impacto e lutar para que elas venham. A gente não vai conseguir tudo, então vamos tentar as que são mais importantes. Obrigado. Doutora Belinda, por favor. O que a gente não entende, né, que às vezes tudo bem, você tem o imatinib que teve uma pesquisa, você tem o ibrutinib que teve uma... Mas tem drogas, por exemplo, você tem a bendomustina que você citou. A bendomustina é uma droga que ela tem mais de 50 anos. Era uma droga que era produzida na Alemanha Oriental, que era a única coisa que eles tinham. E aí foi feito um estudo por um grupo de estudo da Alemanha, não foi nem pela indústria, que mostrou que ela era muito boa, e aí um laboratório comprou e acabou o negócio. Então, não tem lógica em todas as drogas, né? Então, em algumas você vê que teve um investimento, em outras não tem lógica nenhuma. Pega os hipometilantes. Hipometilante tem mais de 50 anos. Tá? Então, que investimento foi feito nisso para você ter esse custo de custar $1.000 uma ampola, né? Então, assim, tem coisas, e eu acho que isso precisa ser discutido, né? O que é difícil, acho que aqui no país, é que essa discussão tem que ser feita com o Ministério da Saúde. Infelizmente, aqui no Brasil, fica na sua mão, você como médico, né? Então, isso é que eu acho que está errado, né? Eu acho que essa discussão tem que ser feita com o Ministério da Saúde. E não ficar na sua mão a bomba de que você tem que tratar esse paciente. E eu estou no hospital público, vocês estão no Einstein.
Eu estou no Hospital das Clínicas, né? Então, eu fico mais amarrada ainda, porque eu não posso, simplesmente. Né? Então, é esse que é o grande problema. Temos mais perguntas aqui da plateia? Por favor, quem obtém ali na ponta, por favor. Minha pergunta é para o Paulo. Parabéns. Meu nome é Alice, eu sou estudante de mestrado do INCA. E assim, novos estudos estão trazendo que o câncer não seria mais uma doença totalmente genômica, e sim uma doença também mitocondrial, já que a mitocôndria tem tantos comandos, né, dentro da nossa célula. E aí, no seu último slide, você apresenta os genes IDH1, IDH2, BCL e BCL2. Eu gostaria de saber que são genes que participam, né, da função mitocondrial e da sinalização com o núcleo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, desse novo olhar do câncer como uma doença mitocondrial e não apenas uma doença genômica que traz abordagens e técnicas moleculares para o genoma da célula. Bom, eu diria que, para a realidade clínica da prática, o câncer é uma doença genômica. Esse é o dogma do nosso tempo, né? Para a gente achar que o câncer pode ser também uma doença mitocondrial, a gente precisa de muito mais dado. A gente tem... Teoricamente, qualquer coisa que você for estudar numa célula cancerígena, ela vai estar alterada. Agora, para estabelecer uma relação causal entre uma alteração mitocondrial e o desenvolvimento do câncer, e mostrar que, intervindo nesse processo, você pode ter um benefício clínico, a gente tem bastante água para correr ainda nesse sentido. A genômica do câncer só ficou relevante porque ela funciona, né? Você identifica o mecanismo, você cria uma droga que atua naquele mecanismo, você dá a droga para o paciente responde. Então, o dogma da nossa época é que o câncer é uma doença genômica. Se alguém mostrar que é uma doença de membrana, se alguém encontrar uma alteração na membrana da célula e mostrar que, se você usar uma droga e que atua ali, o dogma vai mudar e vai ser uma doença genômica ou de membrana. Mas eu acho que, por enquanto, essa é a realidade com importância clínica que a gente vive hoje. Obrigado, doutor Paulo. Temos mais perguntas da plateia. Quem está levantando a mão? Oi. Por favor. Boa noite, é para o doutor Paulo Vidal. Oi. Cadê? Aqui. Oi. Eu sou Vivi Melo, sou de Belém do Pará, mas já moro há algum tempo aqui em São Paulo, porque vim tratar um linfoma de Hodgkin há 19 anos. Bem, fiz o primeiro tratamento com radioterapia e químio. Depois tive uma recidiva tardia e estou, desde essa recidiva tardia, que foi tratada com Biacop, eu estou em remissão, desde 2005. Em remissão, graças a Deus. Mas não tenho a felicidade ainda de ter o PET-CT negativado, com linfonodos ainda um pouco difíceis. Então, eles estão sendo estudados anualmente, entre um e outro. Levo uma vida normal, graças a Deus, canto, danço, trabalho, atuo, vou aos shows do Dr. Nelson e vivo uma vida normal, graças a Deus. Bem, a preocupação é, se vier a ser num desses linfonodos, a biópsia da volta do linfoma, você aconselharia o quê? O rituximab, o Mabtera, né? Porque eu sei que está em fase experimental no Brasil, é isso que eu queria saber, para predominância linfocitária. Ou essa nova droga que foi falada agora, a nivolumab. O que você aconselharia para o seu paciente, doutor? Bom, eu acho que eu vou pedir ajuda para os universitários aqui. De todos. Porque eu trabalho no laboratório, eu já não trato pacientes com Hodgkin há pelo menos uns 10 anos. Mas o que eu tenho para dizer, antes de passar a bola para o Guilherme, é que o cenário para o linfoma de Hodgkin melhorou muito nos últimos anos. Não Hodgkin ou é Hodgkin? Hodgkin. Não, é linfoma de Hodgkin que ela tem. Predominância linfocitária, Hodgkin.
o cenário para o linfoma de Hodgkin melhorou bastante nos últimos anos, né? E o nivolumab, sem dúvida, é um tratamento com muito potencial. A publicação que saiu há 1 ou 2 anos no New England, uma taxa de resposta 80%, 90% de pacientes tratados. Então, acho que o cenário é positivo, mas eu vou pedir ajuda para o Guilherme aqui para comentar. Por favor, doutor Guilherme. Bom, esse subtipo que a senhora tem, que é a predominância linfocitária nodular, ele tem essa característica mesmo, de ser uma doença bem indolente. Então, se você está assintomático, talvez o melhor seja fazer observar, porque ela vai crescendo muito devagar. É lógico que isso, eu sei, é complicado, é bastante difícil. É uma preocupação total, né? Mas eu acho que, no caso, se tivesse realmente a necessidade de tratar, ao contrário dos outros tipos de Hodgkin, só para ficar bem claro, o rituximab tem bastante valor. Mas ele já saiu da fase experimental e já foi aprovada para predominância pela Anvisa? Não. Nos Estados Unidos, sim. Hoje, a maioria dos centros lá tratam, inclusive, com uma abordagem mais parecida com linfoma não Hodgkin do que com um linfoma de Hodgkin. Mas aqui ainda não. A gente ainda não tem essa aprovação. Na verdade, as nossas aprovações de rituximab são bastante curtas. E a nova terapia-alvo? Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que no estudo do nivolumab não entraram pacientes com linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular. São mecanismos biológicos muito diferentes. Tem até médicos que advogam que o predominância linfocitária nodular está mais perto do não Hodgkin do que do Hodgkin. E isso não tem consenso no mundo, só para você ter uma ideia. No Canadá, eles tratam igual Hodgkin, nos Estados Unidos tratam como não Hodgkin, na Europa fica meio a meio, certo? Mas eu acho que, voltando ao caso da senhora, talvez a incorporação do rituximab seja bastante importante numa doença recaída. Obrigada, doutor.